Salve, salve, galera! E aí, suave na nave? Na tranquilidade do jabuti? Não, cara, não, errei, né? Errei. Só na manha. Só na na manha manha. do jabuti. Agora. E a minha diretora de estúdio fica rindo de mim lá de dentro pelo vidro. Olha só. Acho que ela, o que ela prefere? Suave na nave ou só na manha do jabuti? Olha aí, minha diretora. Hã? Ah, tu gosta do jabuti, né? Porque o bichinho é bem devagarzinho, né? Imagina ele na manha. E a japa também. Mas é isso mesmo. A gente sempre fala, né, que a gente brinca assim, mas é porque a gente quer que você tenha sempre a tranquilidade de ter assim uma observação interessante, fazer as anotações adequadas sobre assuntos que provavelmente pode vir numa possível prova futura de concurso público, que essas aulas de geografia nossa e de história de Rondônia com o Lorismar e o Beto faz você ficar a um quilômetro de distância na frente do seu adversário. Porque muitos de vocês eu tenho certeza que vão ser servidores públicos, ou estaduais, ou municipais, ou federais. É verdade. Nossa aula de revisão, Jorginho, falamos muita coisa, muita história, também geografia, porque história e geografia tá junto, né? Tá junto, não tem como não separar as duas. E nós falamos num contexto histórico importante para a nossa formação territorial, porque nós estamos ainda falando nesse período aí que comentamos e relatamos para o nosso aluno, de área Mato Grosso-Amazonas. Não existia Rondônia, só existia o Mato Grosso e o Amazonas. E aconteceu várias situações. Exatamente. Nossa revisão está começando a partir de agora. Vamos lá para a tela? Com Rondônia no contexto do segundo ciclo da borracha. Lembrando que nós falamos desse contexto do segundo ciclo da borracha, está envolvendo exatamente a produção da borracha do primeiro ciclo, porque temos o primeiro ciclo e o segundo ciclo da borracha. Primeiro ciclo influenciado pela segunda revolução industrial, quando Ford inventa o veículo, o carro, ok? E o motor é combustão interna e ele tem como fonte de energia o petróleo, a gasolina, o óleo diesel. E precisava de matéria-prima para o carro. Matéria-prima, exatamente, que era o pneu, que depois descobriram que a vulcanização, ou seja, queimar essa borracha de uma forma mais intensa, ele era mais duro. Então, foi assim que surgiu o pneu. Veja aí a história da vulcanização, claro que vai ter umas informações mais técnicas, mas a grosso modo é isso. E aí o pneu é inventado. E essa matéria-prima vai estar aqui na Amazônia, essa borracha. Então essa borracha vai sair da Amazônia, vai para os Estados Unidos e Europa para a produção de pneu para carro. E só lembrando, ela não ia de avião e não ia por estrada, ia de navio. Isso. E que utilizava os rios amazônicos. Isso. Então, nesse contexto histórico, aqui nessa região que é o Acre estava cheio de brasileiros, e essa região que era o Acre não era do Brasil. Então, teve vários problemas ali de conflito, litígio entre Brasil e Bolívia, e entra em cena um dos maiores diplomatas, lembrei da palavra. Diplomata. O cara era um verdadeiro diplomata. Ou seja, o cara é aquele cara que sabe... o cara! Ele era o cara. Era um cara que sabia argumentar, meu amigo. Era um cara que chegava lá, é o seguinte, barará, gororô, e conseguia influenciar as pessoas de forma que ele conseguia pacificar situações altamente complexas. Porque, Carlinhos, aqui são milhares de quilômetros quadrados. Sim. Para a época, era muito dinheiro que tinha ali, porque era um imenso seringal. Seringais. Não é isso? E saindo daqui, matéria-prima que ia para a Europa e Estados Unidos, na segunda Revolução Industrial. E o Tratado de Petrópolis fez com que Barão do Rio Branco e o governo brasileiro assinassem esse tratado com a Bolívia e dissesse, olha, realmente, vamos dar 2 milhões de libras esterlinas por esse território do Acre. E aí a Bolívia, não, mas e aí a gente está precisando também escoar nossa produção de borracha, só que o rio Madeira tem cachoeiras e não dá de ir pelo rio. Beleza, então vamos terminar a estrada de ferro Madeira-Mamoré. Lembrando que é o seguinte, o Acre, ele tinha dezenas e milhares de brasileiros lá dentro. Isso. E por causa das revoltas, conflitos, inclusive
a Revolução Acreana, Galvez, depois Plácido de Castro, todos eles se envolveram nessa questão. E aí, para intermediar esse conflito, entra em cena o Barão do Rio Branco para assinar o Tratado de Petrópolis de 1903, comprando o Acre da Bolívia por 2 milhões e o Brasil se comprometia a construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré para escoar essa borracha. Lembrando que em 1940, Rondônia não existia como conhecemos hoje. Ela vai ser só a partir de 1943 que o Getúlio Vargas, presidente do Brasil, sancionou a lei que criava o território federal do Guaporé, desmembrando pedaço do Amazonas e pedaço... Influenciado, sabe por quem, Jorginho? Fala aí. Aloysio Ferreira. Aloysio Ferreira, um grande político da região, foi um dos primeiros governantes do território federal. Ele conseguiu trazer Getúlio Vargas a Porto Velho e ele ficou 3 dias aqui na região inaugurando prédios públicos, como é o caso dos Correios, como é o caso uma das primeiras escolas, o Barão do Rio Branco, o Barão dos Solimões. Isso. Lembrando que nesse contexto da década de 40, a Europa estava em guerra e os alemães invadiram a Polônia e deu toda aquela guerra que todos os alunos vão ver isso com riqueza de detalhes lá em História, que desencadeou a Segunda Guerra Mundial. E Getúlio, falamos que ele era simpatizante do nazismo, eles adotou a neutralidade, só que os norte-americanos, não vamos aceitar não, vocês vão ter que se posicionar, e o posicionamento de vocês é contra os Estados Unidos ou a favor dos Estados Unidos? E aí o Brasil teve que abandonar essa neutralidade, e aí veio para cá, foi o segundo ciclo da borracha, onde novamente os nordestinos vieram para cá, entre 42 e 45, e agora ele não é mais chamado Arigó, como você falou, agora ele é chamado Soldado da Borracha. Lembrando que o governo federal criou mecanismos de propaganda intensa para trazer essa população de nordestinos para a região. Esses soldados da borracha foram trazidos para a região graças à assinatura do Tratado de Washington entre Getúlio Vargas e o Franklin Roosevelt, em 1942, que o Brasil se comprometia a aumentar a produção da borracha. Por quê? Porque a Malásia tinha sido invadida pelos japoneses. Isso. E então, agora, volta-se mais uma vez para o território brasileiro nessa produção. E os Estados Unidos, eles investiram alto também no Brasil. Foi um acordo que também beneficiou o Brasil, que inclusive ajudou o desenvolvimento industrial do Brasil e, por exemplo, a criação do banco, que hoje é Banco da Amazônia, mas antigamente era chamado Banco da Borracha. E em 1943, nós temos então o fim do segundo ciclo da borracha, ligado à questão do Tratado de Washington, essa produção. E o que vai acontecer com o então Mato Grosso Amazonas, que não era Rondônia ainda, Jorginho? É isso aí. Nós éramos somente Mato Grosso e Amazonas. Então o Getúlio Vargas senta com o Aloysio Ferreira e vai criar agora o Território Federal do Guaporé, em 1943, no dia 13 de setembro. Onde nós tínhamos 4 municípios, Lábrea, Santo Antônio do Alto Madeira, Porto Velho e Guajará-Mirim. Aí vocês observam o mapa, onde Rondônia, Território Federal do Guaporé começava a se configurar. No fim da Segunda Guerra Mundial, o segundo ciclo da borracha também vai se encerrar. Agora nós temos então a criação do Território Federal do Guaporé como contexto geográfico e histórico importante, onde essa região começa a receber dezenas de pessoas para se estabelecerem agora no novo território criado por Getúlio Vargas. Então, o fim do segundo ciclo da borracha, ele termina justamente com o fim da Segunda Guerra Mundial, porque novamente a Amazônia vai ser esquecida. Ela vai ser esquecida porque a Malásia volta para o controle dos Estados Unidos, todas ali as produtoras de seringais na Ásia voltam para os seus países de origem que eram detentores desses territórios. Então, o que vai acontecer?
novamente vai se encerrar mais um ciclo em Rondônia. E aí a Amazônia, que é a região de Rondônia, vai novamente cair no esquecimento. É isso? E nessa questão, a gente fica entre 43 até 56 como um nome de território federal do Guaporé. Quando é em 56, vai mudar o nome com o JK, né? Nós vamos ter aí outro território. Mas isso é assunto para uma outra aula. Agora vocês têm uma atividade sossegados, né? Vamos tomar um suco de cupuaçu? Taperebá. Ah, tá bom então. Daqui a pouco a gente volta. Tchau. Eu estava falando agora, vou ter que dar uma aula para esse menino na aula. Ele me falou que não sabe o que é taperebá. O taperebá é o que aqui a gente chama de cajá. Só que lá no Amazonas é taperebá. Tá certo. É isso? Tu prefere taperebá, cajá ou cupuaçu? Cupuaçu. Eu prefiro cacau. Inclusive o cacau é bom, né? No final do mês. Né? O cacau é bom no final do mês. E aí fizeram a atividade, uma atividade fácil. Tranquila. Só na manha do jabuti. Na manha do jabuti. Fácil. Vamos lá para a nossa correção? Atividade, questão número 1, sobre as casas aviadoras eram, letra A, estabelecimentos comerciais que despachavam mercadorias aos seringais, deles recebendo em troca a borracha produzida? B, estabelecimentos comerciais dos seringais, também conhecidas como taberna. C, estabelecimentos comerciais que despachavam mercadorias aos seringueiros mediante pagamento em dinheiro. Ei, Carlinhos, há muito tempo atrás, quando eu era jovem, e a Odelinda está querendo rir de mim, eu fui numa taberna. Eu ia comprar as coisas na taberna, Odelinda, e eu não quero ver você rindo de mim, não. Não, Carlinhos? Não era taberna antigamente o nome? Era taberna. Então o aluno, às vezes, nem sabe mais o que é isso, né, Odelinda? Não sabe mais, não conhece mais, né? Beleza. Estamos na letra C, né? Isso. Estabelecimentos comerciais que despachavam mercadorias aos seringueiros mediante pagamento em dinheiro. Letra D. Estabelecimentos comerciais que faziam o pagamento salarial dos soldados da borracha. E letra E. Não era um estabelecimento comercial, e sim local onde eram guardados todos os equipamentos necessários aos seringueiros. Claro que o nosso aluno vai lembrar o que a gente falou sobre casas aviadoras, que estava dentro dos seringais, que tinha um sistema de barracão, e ele vai lembrar que eram os estabelecimentos comerciais que despachavam as mercadorias para os seringais e, em troca, eles recebiam a borracha. Então, havia um sistema bem fechado de comércio entre eles na Amazônia. E o seringueiro não tinha opção, não é isso? Exato. Questão número 2. Presidente que visitou Porto Velho em 1940. Essa é mamão com açúcar, né, Jorginho? E não pode dar mamão com açúcar, não. De tão mamão com açúcar que tá, pode dar um problema no intestino. Esse menino não pode ficar doentinho. Então, sem mais delongas, Getúlio Vargas, 101% dos alunos acertaram essa questão. Japa, o que é que tu acha? Tu acertou também, Japa? Aí, Japa é fera. Em 40, Rondônia ainda não existia nem como território federal, o que ocorreria somente em 1943 por decreto do presidente da República. O território do atual estado de Rondônia pertencia a mamão com açúcar. Não, esse é sorvete. 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 Sorvete de quê? De tamarindo. Tamarindo? Não, tu não tem mais coisa para inventar, não, mano? Então tá bom, eu prefiro sorvete de Tucumã. Então, pertencia a Mato Grosso e Acre? B, Amazonas e Mato Grosso? C, Mato Grosso e Pará? D, Amazonas e Acre? E letra E, Pará e Amazonas. E a nossa diretora tá rindo do Jorginho, Carlinhos, olha, porque eu falei sorvete de Tucumã, só porque ela gosta de sorvete de tapioca. Claro que o nosso aluno vai lembrar do que a gente falou, que o território federal do Guaporé, criado em 1943, veio do desmembramento das terras do Mato Grosso e do Amazonas. Também o aluno, essa aqui, 110% dos alunos acertaram essa questão. Vamos para 4. O ciclo da borracha constituiu uma parte importante da história econômica e social do Brasil.
estando relacionado com a extração e comercialização da borracha. Este ciclo teve o seu centro na região amazônica, proporcionando grande expansão na colonização, atraindo riqueza e causando transformações culturais e sociais, além de dar grande impulso à cidade de Manaus. O ciclo da borracha viveu seu auge entre 1879 e 1912, tendo depois experimentado uma sobrevida entre 1942 e 1945. Interessante, né? O texto fez uma abordagem de um texto assim bem feito. No entanto, ele de forma subjetiva, ele não disse o que foi essa sobrevida entre 42 e 45. Só que a gente falou durante a aula. Falou ou não falou, cara? Falamos Então, sim. vamos lá. Fatos históricos relacionados aos 2 ciclos da borracha estão apontados corretamente em... Lembrando, é sequencial. Olha só, fatos históricos relacionados aos 2 ciclos. Se é os 2 ciclos, primeiro ciclo e segundo ciclo. Então, o nosso aluno tem que estar atento ao que ele está lendo também. Vamos lá. A. Tratado de Petrópolis de Segunda Guerra Mundial. B. Guerra do Paraguai e formação da União Soviética. C. Guerra do Chaco e a ascensão do nazismo. D. Tratado de Ayacucho e Grande Depressão. E letra E. Guerra da Cisplatina e crise econômica de 29. Claro que o aluno vai lembrar que a questão sequencial, primeiro ciclo, nós falamos de Tratado de Petrópolis, anexação do território do Acre por compra, né, pelo tratado. E no segundo ciclo, o fator importante, contextualizando o segundo ciclo, é a Segunda Guerra Mundial. É por isso que eu falei, ó, aqui não falou que a sobrevida foi o segundo ciclo, né? Que foi durante a Segunda Guerra Mundial. Mas ele prestou atenção nas aulas, Carlinhos. Perfeito. Então estava mamão com açúcar também. 120% dos alunos acertaram essa questão. Vamos para a questão 5. Órgãos que ficaram responsáveis pelo recrutamento e condução dos nordestinos até os seringais. Letra A, Caeta e o Senta. B. Sivan e INCRA. C, Planaflora e Polo Noroeste. D. Sedan e FUNAI. E letra E, Ibama e Embrapa. Eu não quero mais ver essa questão na minha frente. O aluno, todo mundo acertou essa também, porque ele ficou atento que a gente só falou em Caeta e Senta. Né? Então o aluno tem que sempre estar ligado nas palavras que a gente não fala durante a aula. E o que ele vê no texto também, né? Porque Isso. o nosso aluno já viu isso aí no texto. Questão número 6. Durante a Segunda Guerra Mundial, novamente a Amazônia foi alvo de interesses internacionais. Explique esta afirmação. Carlinhos, interessante que a gente sempre volta aqui para falar diretamente olhando para o aluno, porque essa situação ela é interessante, que o aluno entenda que nós, professores do ensino médio, principalmente das ciências humanas, como nós somos, da geografia, a gente quer que esse aluno tenha um nível maior de criticidade. É isso? Certo. Então, a gente quer de você o seu entendimento. Para isso, tem que ter uma noção de tudo aquilo que a gente falou e que produza um texto. E esse que a gente colocou aqui para vocês é apenas um norte deste pensamento. E se tiver inserido dentro desse contexto, está tudo Lembrando boa. que pode ser uma palavra também. De repente o aluno ele tem facilidade de escrever a palavra que ele vai compreender a informação. Então ele pode colocar lá a palavra Segunda Guerra, Guerra Mundial. Beleza? Tudo está certo. Vamos lá. A gente queria que você lembrasse de algo parecido assim. Olha só. Você deveria lembrar que durante a Segunda Guerra Mundial, os japoneses invadiram as colônias dos países aliados, que era lá na Ásia, como, por exemplo, a Malásia, que produzia o látex para os países aliados, que era a matéria-prima necessária para a produção, principalmente de pneus para os veículos utilizados na guerra. Ok? Perfeito. E aí, claro que o nosso diretor de estúdio, Mazinho, também lembrou. Então, ele já ia acertar essa questão lá na prova. E ele que está estudando para concurso. É fera, ele vai passar, meu amigo, ele vai passar. Galera, era o que tínhamos para hoje. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.